Olá pessoal, sou Estevão Diniz, fisioterapeuta, e estou aqui hoje para falar com vocês a respeito do Gua Sha, a técnica mais antiga e tradicional da medicina chinesa. É uma técnica de estimulação da pele para obter respostas terapêuticas através desses estímulos da raspagem, no caso. As raspagens terapêuticas, elas aparecem em várias culturas ao longo da história. É inclusive coincidente com a origem da medicina ocidental. E hoje nós podemos dizer que o Gua Sha é a mãe de todas as técnicas de mobilização do tecido miofascial. Na cultura oriental, essa técnica ela é passada de geração a geração e ela é utilizada para tratar uma infinidade de patologias, não só as patologias dos tecidos faciais e dos tecidos musculares. Ela tem um certo preconceito porque geralmente ela deixa algumas marcas, algumas manchas. Porém, essa estimulação, o intuito dela é justamente, segundo a medicina oriental, acender energia para aquele local e junto com a energia chega sangue. E essas marcas são justamente o que nós devemos interpretar com a resposta terapêutica. Então, para fazer essas raspagens, nós utilizamos principalmente as pedras. As pedras são os elementos mais utilizados hoje para fazer o Gua Sha. Mas existem vários elementos que podem ser utilizados para essas raspagens. Entre eles, a madeira, existem os Gua Shas de madeira. Um elemento muito antigo e que ainda se utiliza na China é justamente o chifre de búfalo. E hoje em dia é muito comum a gente encontrar os raspadores em acrílico. Okay? Porém, na visão da medicina oriental, na visão da medicina chinesa, nós temos que levar em consideração as características do elemento que você vai estar raspando. Porque esse elemento vai entrar em contato com o seu paciente, vai estimular a pele do seu paciente e você tem que entender como que esse estímulo vai ser recebido por esse tecido. Um caso bem interessante é que os raspadores hoje mais utilizados nas técnicas de estimulação do tecido miofascial é justamente o metal, o aço escovado, que inclusive tem um preço um pouquinho mais elevado em relação aos outros elementos. E o metal, na visão da medicina chinesa, é um elemento extremamente frio. Não só na visão da medicina chinesa, o metal é um elemento frio e que ele rouba muita energia. O metal ele esquenta rapidamente e ele esfria rapidamente também. Tudo isso através de trocas energéticas. Então, na medicina chinesa, o elemento que eles menos utilizam é justamente o metal por essas características. Ele está roubando a energia do seu paciente. Ele só seria utilizado em algumas patologias agudas para tentar drenar esse excesso de sangue, esse excesso de energia. Hoje nós vamos demonstrar uma técnica que é a raspagem da região paravertebral, que é uma técnica de estimulação dos beixus. É uma técnica bem complexa. Os beixus são pontos que estão associados ao meridiano da bexiga e que têm uma influência em relação aos órgãos. O que é bem interessante é que esses pontos são coincidentes com a emergência da inervação simpática e parasimpática de cada um desses órgãos. Então nós fazemos uma raspagem típica. Através dessa raspagem a gente vai ter uma resposta da pele. Vocês vão observar que eu tenho uma resposta diferente em cada região. E a partir dessa resposta eu faço uma interpretação, ok? Para a gente ver aonde nós deveremos abordar mais terapeuticamente e onde eu preciso levar mais energia e aonde eu tenho o que nós chamamos de condensação de energia, eu tenho que dissipar essa energia. Então nós interpretamos como condensação, tem alguns que falam em excesso, mas não é excesso, é que está faltando circular essa energia, e regiões com deficiência de energia. Então pessoal, nós finalizamos a raspagem aqui, ficamos em torno aí de 10 minutos mais ou menos fazendo a raspagem. Aqui é a região paravertebral, né? E eu fiz também seguindo a musculatura do trapézio. É interessante que o Gua Sha, nós utilizamos ele como auxiliar diagnóstico dos trigger points. A gente consegue identificar 2 trigger points que são coincidentes com uma região onde o paciente relata ter tensões e dores. Então a gente observou que ele tem a formação desses chás
justamente nessa região do beixo do coração e do pericárdio, e é um paciente que tem coronariopatia, ele tem obstrução de algumas artérias coronárias, colocou um stent e tem algumas alterações cardíacas, e também é um paciente, um colega que a gente trata muito as questões de ansiedade, questões emocionais. Essa região entre as bordas das escápulas nós estabelecemos como região emocional, porque é justamente beixo do coração, pericárdio e pulmão. É interessante que por mais que a gente raspe aqui embaixo, vocês vão pensar que eu raspei menos que lá em cima, mas aqui eu raspei até mais do que lá em cima, e vocês vão observar essa cor pálida, parece que não fez nada aqui. Aqui eu tenho um beixo dos rins, onde ele tem uma deficiência de energia, beixo do intestino delgado e intestino grosso, e o da bexiga também nessa região inferior. Então é uma região onde ele tem uma deficiência de energia. Ele tem também queixas articulares, ele tem problema nos joelhos, e isso é coincidente com essa questão da energia dos rins. E isso tudo que eu estou falando para vocês, pessoal, é segundo a fisiologia, a fisiopatologia chinesa, ok? Da medicina chinesa. Então, com a atuação do gua sha, e aqui eu posso, depois dessa raspagem terapêutica, aplicar um dry needling ou uma ventosa para intensificar esse tratamento, eu consigo ter uma abordagem muito mais ampla. Por isso que nós abordamos essas técnicas juntas, porque elas são complementares entre si. Então, pessoal, após a raspagem, nós identificamos os pontos principais, certo, de tratamento, e a gente consegue utilizar as ventosas com mais exatidão, com uma ação terapêutica maior. Aqui no caso, essas ventosas do meio estão justamente nos beixos dos rins, certo? Embaixo o beixo do intestino, e aqui em cima nós estamos utilizando o coração, pericárdio e pulmão, além de um trigger que apareceu ali na região de trapézio, mas eu acho que é mais relacionado ao supraespinhoso. E assim a gente tem uma ação terapêutica muito mais efetiva com as ventosas. Então é isso, pessoal, queria mostrar para vocês um pouquinho sobre como é o procedimento do gua sha, o que é o gua sha, uma técnica muito antiga, uma das técnicas de base da medicina tradicional chinesa e também da medicina ocidental, e porém é bem desconhecida, mal interpretada, e ela tem uma ação muito interessante, ela tem uma associação muito interessante com outras técnicas da fisioterapia, e quando feito com coerência, com todo o conhecimento que nós temos hoje sobre a importância da pele, da fáscia, dos músculos, quando a gente associa todos esses conhecimentos científicos com essas ações energéticas, a filosofia oriental, que também tem uma coerência muito interessante e uma aplicação clínica ímpar, nós temos resultados terapêuticos fantásticos. Então é isso, queria passar isso para vocês, espero que tenham gostado, e acompanhem a gente, nós estamos rodando todo o Brasil com curso de dry needling, ventosoterapia e gua sha. Um abraço e até a próxima.